Bom dia, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez aqui no programa Vida Inteligente Interativo, já com um novo escopo que a gente resolveu fazer agora, que é falar sobre o maior enigma da humanidade, na minha opinião, né? Que é a questão da vida, a questão disso tudo que nós estamos vendo aqui, a questão de como, da onde apareceu isso aqui tudo, né? Planetas, universo, cosmos, como foi isso criado, por quem que isso foi criado, com que objetivo foi criado. Vocês podem pensar, e acredito também, vocês têm razão se vocês pensarem assim, é que é muita ousadia querer conversar uma coisa que ninguém até hoje conseguiu dar resposta. Mas se a gente não começa toda a grande caminhada, começa impreterivelmente pelo primeiro passo, né? Então nós estamos aqui e, dependendo da dimensão que essa questão tomar, porque eu deixo a coisa fluir naturalmente, quem sabe nós vamos buscando diversas vertentes, diversas cabeças, correntes de pensamento, para que a gente possa chegar a alguma conclusão, assim mesmo que seja com a nossa mente aqui terráquea, a nossa mente tridimensional, sei lá como é que chamam, como seres comuns, como pessoas comuns, eu e vocês, né? A gente tentar, dentro desse grau de entendimento, achar a resposta ou ficar perto dela, né? Eu acho que vai ser um papo legal. Eu acho que as pessoas todas vão poder dar a sua contribuição. E se apareceu para a gente falar sobre isso é porque alguma coisa tem, né? Pelo menos eu penso assim. E nada de lá, nada, tudo aqui. A ideia apareceu, a ideia está aqui, pego, capto e vamos tocar em frente. Então, bom dia, Lisa, Délia da Mata, Nilton, Minoro, Silvia Renata, Sônia, Lígia, olha, Elizabeth, Evandro Luiz, Valcir, Renata, Walter Santos, Lucas, Cida, a querida Eliana Rotundo, bem-vinda de volta, né? Cacamota, Silvana Rosa, André, Alexandre, Marcos Freitas e Bumpy Bunny, né? Então, tá, hoje eu aviso, já que você está no ar aqui, Eliana, hoje eu estou te mandando o CD número 20 do Mosaicos do Novo Ciclo, tá? Eu tenho mais alguns para postar de fractais, o seu vai junto, ok? Espero que você faça bom fruto dele. Bom, quando eu fiz essa chamada ontem à noite, vamos procurar chamar todos os dias, embora o tema seja o mesmo, doravante, né? Vamos procurar dar uma chamada todos os dias para ver se, através das chamadas, pessoas novas se juntam a nós, né? Novas ideias, e vamos fazendo essa egrégora, esse ponto de debate crescer a ponto de juntar mais pessoas e assim facilitar mais o caminho do que a gente quer saber, né? Sônia diz se estão animados com o ouro em dezembro. Então acho que está todo mundo animado com o ouro em dezembro, né? E assim espero que corra tudo bem, que a Délia consiga o hotel que ela está vendo, que é um hotel muito bom, Valerim Plaza. A sala é muito boa, eu creio que a sala comporta 100 pessoas, climatizado, centralizado, é muito bom. Então assim espero e deixa a coisa fluir, mas vai dar certo, sim, vai dar certo, né? André diz o seguinte aqui: acho que só vamos entender a criação quando virarmos um criador, entendendo que tudo isso faz parte de degraus da evolução. Bom, então eu fiz a chamada, o André, pegando o gancho do André, a chamada de ontem foi: quem criou o criador? A turma já se espantou quando foi esse título. Mas nós temos que começar indo a fundo realmente aqui. Indo fundo mesmo. Por quê? Porque alguém criou isso aqui. Alguém criou o mundo, alguém criou o universo e tudo isso aqui. Tá, suponhamos que alguém criou.
E deve ter criado alguém, né? Alguém na nossa forma de entendimento, alguém, alguma coisa, sei lá como é que vai, né? Aí vem a outra pergunta assim, e quem criou esse alguém que criou tudo isso aqui? Oh, como é que eu vou saber? Mas é isso que a gente quer saber. Como, claro, eu concordo até com o que o Jorge falou aqui ontem, quando esteve no nosso programa, que com essa mente que nós temos hoje, com essa cabeça, o entendimento fica difícil. Bom, eu concordo, em parte, porque se eu aceitar isso, que o entendimento fica difícil com a mente que eu tenho hoje, eu vou parar de procurar, eu vou parar de buscar. E assim eu vou chegar às respostas que eu quero muito mais tarde do que eu deveria chegar. Então, se eu estou, através disso, eu estou tentando facilitar a gente trocando ideias, buscando conjecturas, essas coisas, para que cada um vá fazendo a sua, vá montando o seu mosaico, para a gente ver as razões, o porquê, como. A vida, o universo, tudo isso aqui que nós vemos é uma coisa fantástica. Mais fantástico isso do que isso é como isso tudo foi constituído. Por que a vida? Qual é a razão da vida? Por que o sentido da vida? Por que tantos milhões, bilhões de estrelas, de planetas, de todas essas coisas que a ciência já comprovou? Para quê? Por quê? Como? Quem fez? Vocês acham que nós vamos perder tempo buscando essas respostas? Eu acho que se nós formos filosofando, dando ideias, com o pé no chão, trocando essas ideias, nós podemos chegar a esse sentido primeiro, né? E como se sabe como se faz o quebra-cabeça, vamos dizer aquelas pessoas que não sabem montar quebra-cabeça, porque o profissional já sabe onde é que estão os cantinhos, né? Já sabe separar por cor essas coisas. Então vamos fazer como se a gente nunca tivesse montado o quebra-cabeça. Porque a maioria de nós é assim mesmo, né? Fora os transcendidos, né? Sempre tem os transcendidos. E nós vamos falar sobre um quebra-cabeça com umas peças de diversas cores, todas as cores, e que deve ter umas 50 mil peças, né? Um quebra-cabeça de 50 mil peças. E nós vamos procurar uma a uma preencher isso aqui. Aqui a sala é livre, segunda a sexta, 10h30 da manhã. Quem se propuser a debater está aqui. E nós vamos estar aí fazendo isso, às vezes convidado, às vezes sem, porque eu vou procurar. Eu só não quero abordar, e nem vou abordar, aspecto religioso, né? Porque a religião é uma coisa recente, porque a religião é uma coisa de 2.000 anos, 3.000 anos, né? Isso, o que é isso perante a criação via religião não interessa, né? Então nós vamos buscar isso. Vamos lá. Liane, bom dia, Liane. Nilta, de Porto Alegre, diz o seguinte: a respeito da natureza de Deus, ele precisa de uma causa para sua manifestação. Antes disso, disse que Deus nunca foi e nunca será, ele é. Pronto, já começamos aqui com o negócio. Deus é, em sendo assim, ele é a extensão de todas as coisas. Do nada, ele é o nada. Bom dia, Minoro. Então, aqui. Pronto, já falamos de Deus, né? Quem é Deus? Eu fiz um programa que eu recomendo que vocês ouçam ou assistam, né? Faz esse sacrifício uma vez só, tá? Dentro do Vida Inteligente, está lá no Mosaicos do Novo Ciclo, não, porque só tem Jorge Ouro lá. E eu, né? Eu perguntando e ele respondendo. Procure no site do Vida Inteligente ou na rádio Vida Inteligente, ali, quem ou o que é Deus, né? Dizem que ele é o Criador, mas Deus é religioso, Deus é religião, né? E antes da religião, quem era? Né? Antes da religião, eu acho que era o Sol, era a Lua, eram as estrelas, né? E a partir de amanhã, nós vamos começar a trabalhar em cima de
de trabalhos feitos, de pesquisas sérias, onde mostram, nós vamos tratar de parte por parte, de diversas teorias, excetuadas as religiosas, né? Que é coisa recente, religião nunca pode falar de criação, né? E eu acho que nós vamos ter sucesso. Eu vou procurar durante esse tempo trazer junto pessoas, consultar pessoas, ir na Universidade Federal, na UDESC, por onde eu transitar, eu vou procurar gravar uma opinião sobre isso que nós vamos começar a debater hoje. Começamos ontem, mas ontem foi mais um reencontro, né, desse hiato de uma semana que eu passei fora, e aí nós vamos pegar uma série de opiniões para a gente ir debatendo isso. E é bom ouvir todas as cabeças, né, todas as cabeças, menos as cabeças religiosas, né? Essas não nos interessam. Grego, antes do nada, nada, tudo, difícil a compreensão, claro, Cida, difícil, mas nós vamos chegar lá, eu tenho certeza de que nós vamos. A partir do momento que você começa a ter bom senso, coerência e bom senso, eu acho que é a ferramenta correta para a gente caminhar com o pé no chão, né? Isso que eu quero. Prestes, bom dia, Prestes, tudo bem? Grego, acho que o imanifestado é de natureza perpétua, nunca iniciou nem terminará. O conceito de tempo existe somente dentro da sua manifestação. Até concordo, mas eu quero saber quem é o imanifestado e se ele é imanifestado, quem o imanifestou? Outro imanifestado? Antes de começar o programa, veio me visitar aqui um querido amigo de quase 25 anos aqui, que eu moro em Florianópolis, um dos maiores bruxos, posso dizer assim, um astrólogo fabuloso, Jaime Lopes Dalmau, e ele eu disse o tema de hoje que nós íamos abordar aqui, e ele falou que você pode ver que tudo é um triângulo, né? Todas as coisas têm uma hierarquia, e ele falou isso dentro do candomblé, dentro da religião, dentro da mitologia, sempre existem aquelas hierarquias, né? Então, se existe, né, nesse modo da gente pensar, se existem hierarquias, puxa vida, então tem que existir uma hierarquia isso aqui, né? Agora, e aí, quem comanda essa hierarquia? Por quê? Como? E como nós não estamos manifestados, como nós não estamos transcendidos, pelo menos eu não estou, né? Como nós estamos ainda engatinhando, no meu caso, eu vou buscar as respostas com a mente que a gente chama de concreta. Enquanto eu não tiver a mente abstrata, eu não posso tentar viajar na mente abstrata. Apesar de o trabalho que eu desenvolvi aí e que está se tornando mais público agora, tudo tem um tempo de germinação, maturação, né? Que é a terapia dos fractais, onde todo o foco da terapia dos fractais está voltado para o hemisfério direito, né? Ele trabalha sem você perceber, eu tenho o hemisfério direito. Então, quem sabe aí você começa a ter uma abertura da mente abstrata, né? Vamos lá. André, o topo da pirâmide, vamos voltar aqui? Eu aí fico falando e eu me perco aqui, vamos lá. Alexandre, eu quero que todo mundo fique pirado mesmo, é esse aqui que eu estou lendo. Tá, agora que o Prestes falou, né? Silvana, é o sempre, ela disse, a Silvana Rosa. André, agora que você falou, me deu um estalo. Peraí, vamos lá. Deixa eu ler aqui. Que a verdade é um quebra-cabeça de várias peças, então as peças somos nós, juntos poderemos chegar a elas. Tá aí, ó. Você vai dizer que quem? 20, 30 pessoas de um programeta, de um país, de uma cidadezinha, de uma salinha do Eustáquio André Patunas. Quem é Eustáquio Patunas? Ninguém. Então tá aí. Mas quem é Eustáquio André Patunas? Não é ninguém. A partir do momento que se junta com vocês, ele já deixa de ser ninguém. E assim nós podemos ir crescendo. É isso aí, André. Tá vendo? É esses estalos que eu quero que tenha na cabeça de todo mundo e a gente vai chegar lá. Cada um de nós, como disse bem o André, é uma pecinha desse quebra-cabeça. A Nilta de Porto Alegre diz: a imanência é o que buscamos dentro de nós, o Deus. Nossa natureza já busca em si essa crença, ou melhor, a verdade. Isso transcende a nossa compreensão, pois se supõe alguém inteligente antes de tudo.
Sim. Mas se eu pensar dessa forma, Nilton, eu assino o atestado de incompetência. Porque transcende a minha compreensão, ok, a minha compreensão de hoje. Mas se eu batalhar, se eu pesquisar, se eu olhar, se eu perceber, se eu ficar mais atento, se eu despertar outros dons, eu já não vou ser mais tão incompreensivo, vamos dizer assim. Eu vou começar a compreender as coisas e a partir daí vamos caminhando e buscando estas respostas. Já estamos caminhando aqui. Isso aqui já é a trilha, o primeiro passo. Cida, quando juntarmos todos, será que fechamos o quebra-cabeça? Só vamos saber quando a gente juntar todos, né? Então nós estamos no começo. Nem tiramos da caixa ainda, estamos lendo as instruções, né? Alexandre, confesso que pirei bastante tentando intelectualizar e explicar Deus ou manifestado com a mente concreta. Seria possível descrever? Bom, boa, Alexandre. Se o Jorge estivesse aqui, eu já sei o que ele ia dizer. Então, primeiro, fica difícil, Alexandre, a princípio, que é o que acontece com a maioria, antropomorfizar a divindade, que é o caso que todos nós fazemos, né? Quando você fala, já pirei bastante tentando intelectualizar e explicar Deus ou o manifestado com a mente concreta, porque a mente concreta, ela dá uma forma humana a Deus, ao manifestado, seja lá com o nome que vocês deem ao que acreditam que seja a criação, o fruto, o Pai, o Criador, o construtor de tudo isso aqui, o grande arquiteto do universo, como dizem os maçons, essa coisa toda. Então, enquanto você der uma forma física, enquanto você tiver só esse parâmetro de comparação, realmente vai ficar difícil a gente ter essa compreensão e vai continuar ficar pirado, vamos dizer assim. Mas a partir do momento que você tem consciência, como nós temos, eu tenho certeza, de que algo que nós buscamos, que foge hoje do nosso grau de compreensão, mas que amanhã pode não fugir, né? É algo perfeitamente, o falecido amigo Raul Pascoal, alguém já deve ter ouvido falar dele, um dos slogans dele era: para cada pergunta pode existir uma resposta, né? Então é isso, nós estamos cheios de perguntas e é provável que a gente busque essa resposta, e nós vamos chegar lá. Quem sabe aí, né, para aqueles que gostam das luzes da ribalta, né, amanhã a gente está lá, olha, um grupo pequeno ali, tal, que o programa Vida Inteligente no século tanto aqui, tal, descobriram ali, ó, como é que isso aqui tudo começou. Eles tiveram a revelação. Vamos lá, André, o topo da pirâmide, é bem isso. Só que essa pirâmide é o contrário, nós estamos no contrário. Imagine essa pirâmide aqui embaixo, imagine ela aqui embaixo, vou fazer até o negócio assim, nós estamos aqui embaixo, onde as minhas mãos se unem. E olha o que nós temos que fazer agora, ó, tudo aqui para cima, ó. Olha o que tem para cima e olha como abre esse leque aqui, ó, é ali que nós temos que buscar. E nós vamos lá porque a gente é teimoso, a gente é persistente, a gente quer as respostas. E não adianta, que nem eu disse para o meu amigo Jaime Dalmal agora há pouco, filosofar é maravilhoso, filosofar é bonito, mas não sai da filosofia, caramba. Estava falando ontem aí, a perda do irmão, do querido, amado irmão Alvin Schroeder. Pô, ele foi lá para baixo, pô, ele já mudou o corpo, foi para Garda, ou não sei para onde ele foi. Porra, que legal, se eu tivesse essa certeza. Eu tenho? De jeito nenhum, eu não tenho. Eu filosofo, as pessoas filosofam ou para maquiar o que realmente sentem, ou porque acreditam naquela filosofia, ou porque querem, como é que se diz, estampar o sol com a peneira, não sei. É isso aí. Filosofia é legal, mas buscar a resposta sem filosofar é melhor ainda. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Isso, vamos escrevendo, vamos participando aqui, que vai ser legal. E todo mundo tem que participar para abrir a nossa cabeça. Todo mundo tem que ajudar a abrir a caixa do quebra-cabeça aqui.
Nilton, então vemos ele em tudo. Você está vendo? Nilton, presta atenção. Não é uma crítica isso aqui. Veja como você está escrevendo. Então vemos ele, você coloca o ele com E maiúsculo. Isso é religião. Isso é religião. Você está fixada, você está cristalizada na religião. É ruim isso aqui? Não. Não. Só estou dando uma atenção. Mas a sua natureza é muito complexo. Não quero ser incompetente, mas já pensei muito. Continuarei pensando, é claro, mas pensemos juntos então. Isso. Primeiro passo, antes da gente chegar de quem criou o Criador, que a gente nem sabe quem é o Criador, cada um dá um nome que quer aqui, né? E que brigam, e que se matam, e que acham que o Criador deles é melhor do que o outro, né? Imagine então entender isso e antes, mais ainda depois disso, desantropomorfizar. Oh, palavra bonita, hein? Desantropomorfizar a divindade, né? Nós demos forma humana à divindade. Demos forma humana. E a divindade não tem forma humana, porque ela é amorfa, ela é imanifestada, e nós vamos buscar. Alexandre, é bem por aí mesmo, grego, sigamos na busca. É isso que nós vamos fazer. André, grego, acho louvável entender todas as hierarquias, desde o mais terreno até o... Nossa, cadê? Isso, até o princípio, como se fosse uma escada. Pelo menos estou nesse caminho. É isso que a gente tem que fazer. A Nilton diz o seguinte: quando não tem a resposta, penso assim no momento. Deus é tudo, o que Ele criou para senti-lo, vivê-lo, buscá-lo, etc. Acho que um bom viver é o princípio de sua imitação, mas temos que questionar sempre e não aceitar dogmas. Eu confesso aqui que até uns 10 anos atrás, a minha família se chocou, né? Recentemente, porque a gente cada um trabalha, tudo aqui, a gente conversa pouco, eles não assistem o Vida Inteligente, né? E um dia desses aqui, uns 2, 3 meses atrás, eles se abismaram, vamos dizer, quando eu disse que não acreditava em Deus. Uma crença que eu tive durante 50 anos, de repente eu não acredito em Deus. Como você não acredita em Deus? Né? Não acredito no Deus que vocês acreditam. Hoje eu tenho consciência hoje eu tenho consciência do que é isso que vocês acreditam. Eu tenho outro tipo de entendimento. Então, a partir do momento que eu tenho outro tipo de entendimento, deixo de aceitar as coisas como os outros aceitam, né? Então é assim. E eles se abismaram. Tentei explicar, mas as resistências são muito grandes, as cristalizações, está tudo enraizado no nosso ser, como a gente já discutiu aqui muito, debateu. Já colaram tanta coisa, tanta informação, tanta tranqueira dentro de nós assim, que puxa a vida. Você tem que fazer um upgrade, uma formatação, sem recuperação de arquivo, sem nada, para a gente começar do zero. Porque a partir do momento que você começa do zero, você está prontinho para informação nova. E é isso que nós estamos buscando, informação nova, tá? Então vamos lá. Lisa, só sei que estamos aqui para resolver então. Vamos por partes. Espera aí, vamos voltar aqui. Vou voltar para não pular ninguém. Quero ouvir todo mundo, quero ler todo mundo. A Lígia está aqui hoje? Eu nem lembro se eu cumprimentei a Lígia. Ô, Lígia, por favor, isso aqui é muito importante que a gente salve esses textos aqui, se você tiver aqui, tá? Tá. Nilton, não foi minha intenção, é erro de digitação. Perfeito, mas de qualquer forma valeu para o que eu ia dizer. Foi legal, valeu. As coisas acontecem como tem que ser. Lisa, só sei que estamos aqui para resolver, então vamos por partes e manifestado vai ficar para depois. Isso aí. Renata, demos a divindade não só forma humana, como também sentimentos e emoções humanas. Isso, Renata, que bacana que você tem essa consciência. E às vezes a gente não tem essa consciência, mas alguém escreve e fala, pô, realmente tem razão. Aí a partir do momento que você vê isso aqui, você passa a ter consciência. Então consciência a gente adquire momento a momento, segundo a segundo. Cida, a escada de Jacó dizem que tem N degraus. É isso aí. Ela riu aqui, mas é isso mesmo. A escada de Jacó é um simbolismo, né? Mas deve ter N degraus mesmo. E N o que é? Uma incógnita. Grego, diz o Cláudio de São Paulo. Ninguém tem a menor ideia do que é o Criador. Claro que não, mas nós vamos ter. Nós vamos ter.
que eu sou ousado, nós somos ousados e nós vamos buscar. Não vamos aceitar isso aqui como ninguém tem ideia do que eu queria. Nós temos que ir atrás. Ué. Se nós fomos criados, temos que ir atrás do nosso Criador e de quem criou o nosso Criador. A gente tem a compreensão disso tudo. Vai. A tal da imagem e semelhança, e que não é, isso aí não é religioso, isso aqui é já mais filosófico ainda. Nenhuma ordem iniciática, religião, nenhum ser humano e talvez nem os adeptos sabem. Ótimo, melhor ainda, que eu disse que nós vamos ser os pioneiros. Por que nós vamos ser o pioneiro? Porque nós não temos ninguém orientando aqui, não tem ninguém. Nós estamos fazendo o processo contrário. Nós estamos desaprendendo todas as tranqueiras, todas as mentiras, todas as inverdades que nos meteram goela abaixo. Quem estiver disposto a fazer isso, me acompanhe. Né? É isso aí. Ao contrário. Cacá Mota, não acredito em um Criador. Penso que as energias estavam ali em um determinado o quê? Nossa, esse troço de repente pula tudo. Aí nós vamos começar a discutir agora. Tá vendo? Cadê? Deixa eu ler o que ela estava. Isso, está aqui pera aí. Da Cacá, está aqui. Deixa eu prender agora. As coisas, as energias estavam aí em um determinado momento, elas se juntaram e as coisas, os seres, planetas foram surgindo. Mas e as energias estavam aí como? Quem criou as energias? O que é energia? Hein? Elas se juntaram como? A energia, quem criou a energia? Como surgiu a energia? Alguém criou a energia. Energia, hoje se mede energia elétrica, energia atômica, energia de uma série de coisas, termodinâmica, ela tem medição. Então, quem construiu a energia? Prestes, pois aí é que está quem criou. O conceito de perpétuo e de difícil entendimento para a mente concreta. No entanto, se este for o conceito, que é a explicação do Caibalion de Hermès Trismegisto, o imanifestado nunca foi criado, pois sempre existiu. Bacana, mas eu preciso entender isso aí. Se eu não entender, se eu não sentir verdadeiramente, se eu não tiver a compreensão, por isso que às vezes eu fico aqui tirando um sarrinho, e eu tiro o sarro mesmo, né? Quem percebe, percebe, quem não percebe, paciência. Quando muita gente, né, do meu dia a dia que eu vejo, falam coisas que nem sabe o que está falando, não sabe o que está falando. Eu falo em manifestado, mas eu não tenho a mínima ideia do que é imanifestado. Eu falo porque estou repetindo o que o Jorge fala do imanifestado, o não manifestado. Mas eu não faço a mínima ideia do que é isso aí. Se isso aí é alguma coisa, é um ser, o que é imanifestado. Não faço a mínima ideia. Então eu nunca me dei de entendido de saber o que é imanifestado. Porque a partir do momento que eu souber o que é imanifestado, nossa, eu sou um avatar, caramba. Eu não sou louco não, eu acho que é assim, porque para entender o que é imanifestado. Imanifestado é aquilo que não se manifestou. Mas ele apenas não se manifestou. Mas ele existe, né? Não manifestado. E, advérbio de negação, acho que é esse negócio. Não tem. Bom, eu aprendi isso aqui, meu dedo fica até doendo aqui de prender esse negócio. Espera aí. Tá. Lisa, então, se não é para antropomorfizar, como questionar sua existência? No nível que estamos é muito atrevimento. Nós somos atrevidos, dona Lisa. É isso que eu estou falando há muito tempo, Lisa. Nós somos atrevidos. E só sendo atrevido que você vai conseguir ou levar um tapa no meio da orelha, ou tomar um tropeço, ou seguir adiante. Com atrevimento. Então, vamos lá. A Lígia está aqui. Que bom, a Lígia está aí. Lígia, estou salvando, grego, tranquilo, conheço várias pessoas que não acreditam nesse Deus, inclusive eu. Não gosto de crer, gosto de saber. O que acho é que existe uma fonte criadora. Não tem, mas claro que existe. É óbvio, ululante na mente concreta, que existe uma fonte criadora. Isso eu acho que todo mundo concorda. Agora, quem criou a fonte criadora? E por quê? Da onde surgiu? Como? Do nada. O nada. A partir de amanhã, que eu falei que já tenho tudo preparadinho, ontem eu fiquei a noite inteira trabalhando, hoje acordei 4h30 da manhã, estou de pé desde as 4h30 da manhã. Por quê? Porque o que eu fiquei fazendo umas 3 horas de noite antes de dormir ali,
Me deixou hiper excitado, e aí eu não conseguia dormir. 4h30 da manhã eu estava de pé, 6h15 eu estava caminhando lá no meio da rua, fazendo meu culto. Então é isso aí. Então aí nós vamos ver as teorias legais aí. Tá, vamos seguir. Tá, a Lígia já falou. O que eu acho é que existe uma fonte criadora. Tá, Nilta, no início eu já fui católica. Todo mundo foi, Nilta, né? Eu fui ortodoxo, católico, espírita, mas não aceitei as explicações dadas e abandonei a crença. Busquei outras, mas hoje estou acreditando em buscar outro sentido para tudo. Nós somos deuses, ainda que a fagulha não brilhe como ele. Você escreveu ele de novo com letra maiúscula. Foi erro de digitação agora? Quero saber também quem é o meu o quê? Já vai completar e já vai ler. Deixa eu continuar aqui, peraí. Valcir, o problema é que eu não consigo compreender nem o que eu crio. Imagina quem me criou. Bacana, isso aí já é entendimento, Valcir. Isso que é bacana, é esse entendimento que a gente precisa ter. Às vezes, veja, você proferiu alguma coisa que eu acho que você vai aprender com o que você acabou de escrever. Arquiteto, diz a Nilta, quando ganhamos consciência podemos compreender que ele acompanha. Letra maiúscula de novo. Vou buscar em metafísica. Humberto Roden tem uma versão. Humberto Roden era espírita, fez a literatura espírita. Percebi que você está instigando, mas o termo não é canja, ao contrário, é osso duro de roer. É claro que eu estou instigando. Eu estou instigando e vamos buscar isso aqui. Pretensão? Não tem problema. Pretensão, caldo de galinha e água benta nunca fizeram mal para ninguém. Nós vamos lá. Vamos devagarinho, nós vamos chegar. Deixa eu voltar aqui um pouco. Não quero deixar ninguém sem manifestação, senão vai ficar imanifestado. Se eu não deixar o pessoal se manifestar, já temos imanifestados aqui na sala. Cida, por que toda essa complicação? Olha, Cida, vamos ver o que ela escreveu. Por que toda essa complicação em torno da nossa existência, né? Parece que será eterna. Existir é isto, essa eterna busca, senão perde a graça. Não, porque se a gente conseguir ter um entendimento, não perde a graça. Porque aí o entendimento é a compreensão de tudo, não tem perda de graça. É o contrário, aí você é a própria graça, né? Graça no sentido de unção, de ter todo aquele conhecimento, né? Evandro Luiz, finalmente Evandro se manifestou. Nossa, se somos o pensamento de Deus, por analogia também somos os deuses daquilo que mentalmente criamos. Neste caso somos imanifestado para o nosso pensamento, somos imanifestado no plano mental? Sei lá, e aí já é respostas para o Jorge. Isso aqui já passou da minha mente concreta aqui, né? Lucas, acho que o nada da nossa concepção se difere do verdadeiro nada. É filosófico, bonito isso aí, Lucas. É para se pensar. Acho que o nada da nossa concepção se difere do verdadeiramente nada. O verdadeiro nada. E amanhã nós vamos falar sobre o nada. Esperem para ver. Sônia, é como lutar com nossa sombra. Faço o que quiser, corro, me escondo, mas ela está sempre lá. O único modo é fazer de conta que ela não está lá. Quanto mais a gente luta contra ela, mais acredita que elas existem, né? O que é sombra, né? É a projeção da luz sobre nós aqui. Nilta, Eustáquio, é muito complexo. Temos que ir em busca muito além desse nosso quarto sistema. Foi erro inconsciente? Não sei. Eu sei que é complexo, Nilta. Mas você está aqui porque você gosta do complexo também. Todos nós que estamos na sala hoje, a gente gosta disso, né? Ou vocês acharam que quem criou o Criador, eu ia dar resposta hoje aqui? Aí eu era o Nobel, eu estava em todas as redes do mundo ali. Putz, um grego perdido lá em Florianópolis e descobriu quem criou o Criador. Aí eu descobri quem criou o Criador e agora eu preciso descobrir quem criou o Criador, né? E assim vai. Lisa, eu sou, tu é, nós somos tudo. E essa coisa vai pular de novo. Quer ver? Pulou. Vamos lá. Já são 11h04, tá bom. Gostei agora também. Cláudio, continuando, não enxerga no momento. Deus deverá ser sentido? Sei lá, diz a Silvana Rosa. Deus é um mistério. Talvez aí esteja a beleza. Vivenciamos Deus de todas as formas que já se passou no mundo. Agora estamos limpando tudo para não encontrá-lo dentro de nós. Não dá para dar um nome, pois seria descrever uma paisagem para alguém que não consegue enxergar. Será que é isso? Não sei, vamos ver.
O entendimento não enxerga no momento. Deus deverá ser sentido? Sei lá. Já falei. Amanhã eu vou mostrar para vocês. Vamos começar o programa de amanhã dizendo quem ou o que é Deus, naquilo lá no livro que eu escrevi, Ungido. Então eu vou falar para a gente poder ter uma compreensão disso aqui para a gente ir adiante, né? Eu não queria abordar aspecto religioso, mas nós temos que falar desse ser que todo mundo fala. Cláudio, dentro do que perguntei ontem para o Jorge, da relação da vida e outros planetas com o nosso, qual o elo de ligação? Por que Deus precisa ganhar experiência através de nós? O que Deus fará com as nossas experiências? Isso aí tem que perguntar para um padre, para o Papa, para o Bispo, que eles têm as historinhas, né, que me encheram a cabeça durante quase toda a minha vida, e enche a cabeça de um monte de gente hoje, com todo o direito. Cada um tem o direito e a liberdade de crença, de expressão, de tudo. Mas aqui, ó, hoje eu tô fora. Não tem nada isso aqui. Hoje eu busco a resposta, e não a minha resposta, e não o que os outros querem me dar. E para eu conversar e manifestado com a criação, eu não preciso de intermediário nenhum. Se eu sou criação dele, por que eu preciso de intermediário? Falo direto. Bom, deixa eu ver. Ainda bem que a Viviane não está aqui hoje. Se ela tivesse, ela ia dar umas colocações legais. Penso às vezes que sim, muito bom. Com a mente complexa, sem acesso mais acima, não podemos entender muitas coisas, diz a Nilta. Nilta diz ainda, continua, temos de nos despir de tudo para construir tudo novamente. Foi o que eu disse 15 minutos atrás. E da maneira certa. Estou acostumando minha mente abstrata. Muito bem. Lígia, grego eles não sabem isso não. Quem não sabe, Lígia? Eu falo tanta coisa e leio tanta coisa que eu me perco aqui. Me ajuda aí, por favor. Prestes, vamos chegar antes ao acesso da mente concreta para então pensar de forma intuitiva, experimental e não geométrica. É um exercício já. A Nilta diz ainda, talvez em outras existências possa ter a consciência necessária para as respostas, mas enquanto isso nós vamos fazendo o caminho procurando por quem deu o início de tudo. Você falou em outras existências. Eu não posso pensar em outras existências, porque enquanto eu estiver pensando em outras existências, eu não estou vivenciando esta existência. Enquanto eu estiver pensando em outras existências, eu não estou plenamente na minha existência atual. Então eu tenho que estar atento ao hoje, ao aqui e o agora, ao atemporal. Mas bacana, todas essas colocações servem para que a gente possa dar o nosso parecer. Vamos chegar... Isso, já tinha lido do Prestes. Cláudio às vezes pensou assim, vamos lá. Tá. Tem cabeça aqui dando nó, diz a Lisa. É isso mesmo, mas é legal, pô. Isso que vai dar nó. Depois vocês vão ler, porque a Lígia vai disponibilizar. Bacana, Lígia. Pena que ela não possa estar aqui todo dia. E a Nilta diz: a cria sempre pode chegar aos progenitores. Então, boa, tá vendo? É isso aí. Então nós vamos chegar nos progenitores. E nós vamos chegar aos avós dos progenitores, aos bisavós e tudo ali. Vamos até lá em cima, vamos lá buscar. Sempre tem alguma coisa. Não está fácil para o início, claro, mas como eu disse no começo do programa, toda grande caminhada, impreterivelmente, começa com o primeiro passo, e nós estamos dando esse primeiro passo hoje. Délia da Mata, primeiro precisamos nos entender, nos conhecer, nos controlar, e só depois darmos um passo tão largo. Claro, é o que nós estamos fazendo aqui. Não só aqui, como você aí, cada um no seu canto, cada um na sua atividade, cada um na sua função. Só que nós temos que focar para a mesma coisa, né? Senão cada um fica dando tiro para tudo quanto é lado e não acertamos alvo nenhum. Tá de lascar o cano, diz a Nilta Porto Alegre. Nilta, obrigado pelas durezas, Eustáquio, e também os demais companheiros pensando, não tem nada de dura, isso aqui nós estamos conversando numa boa, chamando atenção para pequenos detalhes. Eu não sou professor de nada, eu faço isso aqui para aprender, Vocês não imaginam como anda a minha cabeça, como anda o meu ser. Aqui eu consigo dissuadir legal, porque eu estou cheio dos conflitos aqui, cheio de, por isso que eu faço isso aqui, para me acalmar, para apaziguar, para eu buscar
as minhas diretrizes também. Vocês pensam que eu tenho resposta? Tenho resposta nenhuma. Eu tô aí. Quem sou eu? Esse é o caminho, diz a Elizabeth para Délia. Lilta diz: o homem quer conhecer o infinito, mas não conhece a si. Temos que buscar tudo. Sim, conhece-te a ti mesmo. Já dizia o negócio: decifra-me, eu te devoro, a esfinge. Elizabeth: se não tirar o suco. Prestes: acho que somos como células tentando entender o corpo que constitui. Talvez não sejamos criações e sim manifestações do todo. E aí a compreensão do todo, né? Temos que ter essa compreensão primeiro. Então vejam como a pirâmide é assim que eu falei para vocês, ó. Começamos conversando e não tem fim. Será que quem nos criou nos entende? Não sei. Quando eu conhecer quem nos criou, aí vou saber se ele nos entende. Aí eu vou perguntar para ele assim: Senhor, quem foi que te criou? Né? Bem, tá aí. Bem, devemos pedir a Deus, Sônia, devemos pedir a Deus para se cuidar, senão nós estamos perdidos. Ai, você é engraçado, Sônia, tá? Você nos testa o tempo todo, né, Greg? Eu não testo ninguém, caramba. Eu acabei de confessar aqui que quem mais quer saber sou eu. Né? Então isso é bacana, essa interação aqui é um aprendizado fabuloso. Prestes, mas também não é em 30 minutos que chegaremos à resposta. Claro. Mas o título de hoje, antes disso, Délia da Mata: não conseguimos até hoje, meio século de vida, responder o básico. Algumas vidas teremos ainda para entender, se é que um dia vamos entender. Não sei. Nem sei se existem outras vidas e tudo. Eu estou vivendo esta vida e tenho que me ater a esta vida. E é nessa vida que eu tenho que buscar as respostas. O Jorge, que vocês tanto ouvem, assim, gostam e tudo isso aqui, com toda razão, ele não disse mesmo outro dia aqui, vocês que guardam tudo que ele fala, que vocês têm que aproveitar que estão vivos para resolver as coisas aqui. Se vocês acreditam no que ele fala, então nós temos que resolver as coisas aqui em vida. Então não pode ficar esperando de outra vida, porque na outra vida eu vou continuar aprendendo isso aí. Agora, você está vivo aqui, você está no corpo físico. Outra vida você não está nada, você é um vento, sei lá o que você é. Está lá, enterradinho ali, és pó e ao pó tornarás. Bom, universitários de Agartha nos acuda. Ela está assida, querendo ver os universitários, perguntar para os universitários de Agartha. Lígia: acho que muitas pessoas têm medo de querer saber, é a zona do conforto. Lucas: a concepção que talvez temos que ter de Deus é um Deus interior de cada um, como diz os Rosa Cruzes ao se referir a Deus: Deus do meu coração e de minha compreensão. O próprio Namastê também já diz. Então acho melhor, para saber quem é Deus, é só ele vai continuar daqui a pouco, só olhar para si mesmo, tá? Já vi. Nilton diz que estamos todos no caminho. Acredito, eu também. Se a gente não estiver no caminho, a gente volta e retoma. Outro: mas quem faz isso, diz o Lucas. Está aí. Sim, creio que esta personalidade de hoje tem essa chance, Eustáquio. Socorro, quem poderá me salvar, diz a Nilton. Ou nos salvar, somente nós. A busca está dentro de nós. Bem, já nos alongamos no horário. Então vocês viram a chamada do programa de hoje e esse início que nós demos é para chocar mesmo. Quem criou o Criador? Pô, esse grego bate forte. Mas é isso. Para fazer isso aqui, ó, esse lado direito aqui, ó, começar a funcionar. Pô, tem razão. O cara já quer saber quem criou o Criador, né? A gente não sabe de nada. E o cara propõe ali que a gente responda quem criou o Criador. É isso aí. Eu acho que o objetivo foi atingido. Isso aí. Então, gente, obrigado pela paciência, obrigado pela contribuição. Já estou excitado de novo para amanhã. Um fraterno abraço e um feliz sempre.